Hoje vocês vão aprender esse bolo de brigadeiro espetacular. Bora pro vídeo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Receitinha top, hein? Bolo de brigadeiro, quem não gosta, não é verdade? E ó, como vocês gostam de ver a foto do Vinícius, meu filho, olha que lindíssimo ele está. E esse bolo aqui, gente, eu fiz especialmente para ele, porque ontem ele completou 4 meses, ele tá uma fofura, na verdade. Então, esse bolo foi especialmente para ele e hoje eu vou ensinar para vocês. Vamos lá aprender? Primeiro, iniciaremos com a massa. É muito fácil de fazer, a gente vai fazer na mão mesmo. Em uma tigela você vai acrescentar 4 ovos, 1 xícara de água em temperatura ambiente, 1/3 de xícara de óleo, 1 xícara de açúcar peneirado e 3/4 de xícara de cacau em pó também peneirado. Aí é só você misturar tudo muito bem. E gente, essa massa, tá? Ela não vai ficar uma massa muito doce, vamos dizer assim, ela vai ficar um pouco mais amarga, porque como bolo de brigadeiro, para ele não ficar super enjoativo, tá bom? Mas é claro, se você não quiser utilizar o cacau em pó, que é aquele 100%, você pode utilizar qualquer tipo de chocolate em pó. Pode ser o 33, o 50 ou 70% cacau, beleza? Agora já pode juntar também peneirando 2 xícaras de farinha de trigo, e 1 colher de sopa de fermento químico. Misturou, agora você vai dividir em 2 formas de fundo removível de 20 centímetros de diâmetro. E como sempre eu falo, né, massa de chocolate para lateral, né, não ficar muito esbranquiçada, gente, eu faço uma misturinha de farinha de trigo com cacau em pó ou chocolate em pó. Tá bom? É só você misturar, aí você unta com manteiga. No caso aqui eu coloquei o papel manteiga no fundo, untei com manteiga as laterais e fiz essa misturinha, né, de farinha e cacau em pó e coloquei na lateral também. E agora já pode levar no forno pré-aquecido a 200 graus e você vai deixar por aproximadamente aí uns 35 minutos. Ou até fazer o teste do palito, saiu limpo, já tá pronto. Enquanto a massa dá uma mornadinha, já vamos preparar também o brigadeiro, que é o nosso recheio. Então, em uma panela você vai acrescentar 2 latas de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite e 250 gramas de chocolate meio amargo picado. Agora leva ao fogo médio, sempre mexendo, e quando levantar a fervura, vai demorar mais ou menos uns 12 minutinhos. Vai chegar ali no ponto de brigadeiro, né? E como você sabe qual é esse ponto? Você vai pegar um pouco, né, dessa quantidade de brigadeiro, vai colocar assim em cima, gente, e vai perceber que ele não mistura, ele já tá bem denso. Ou você também pode fazer um teste, né, pegando um pouquinho e colocando num potinho ali do seu lado. Aí você mantém um pouquinho no fogo, coloca aquela quantidade pequenininha na geladeira e vê se ela tá bem firme. Se não tá bem firme, você mantém por mais 1, 2 minutinhos, tá? Agora, o que eu fiz? Com essa quantidade de brigadeiro, eu peguei um potinho e reservei mais ou menos 130 gramas, só para depois, né, eu fazer os brigadeiros assim da cobertura, né, da decoração, tá bom? Eu separei essa quantidade e no restante que tá ali na panela, eu acrescentei mais meia caixinha de creme de leite. Dei uma boa misturada para o nosso recheio ficar um pouco mais cremoso e não ficar muito denso, né? Porque se a gente deixar ele em ponto assim de brigadeiro, como a gente fez, e não colocar esse creme de leite, ele vai ficar muito firme e não fica gostoso. Eu dividi em 3 potinhos, tá? Coloca 3 potinhos assim iguais, divide essa quantidade de brigadeiro para ficar as camadas bem certinhas. Fez isso, agora a gente deixa também ele esfriar um pouquinho, a gente prepara a calda, que é muito simples. Em uma panela você coloca 3/4 de xícara de água e 2 colheres de sopa de açúcar. É só misturar, levantou a fervura, deixa no fogo por 2 minutinhos, também só isso, e deixa esfriar, tá? Agora vamos já para a montagem do nosso bolo. O que você vai fazer? Primeira coisa, você precisa desenformar a sua massa, né? É só colocar um copo ali na parte de baixo, descer as laterais, aí você vira o bolo na sua mão, tira ali a parte de baixo, o papel manteiga e deixa o topinho virado para cima. Agora, gente, cada massa dessa a gente vai cortar em 2 partes. Eu gosto de tirar o topinho e a massa vai ficar, gente, bem fininha mesmo. Se você não tiver um nivelador de bolo, a minha sugestão é que você, né, deixe essa massa apenas cortando o topinho e vai ficar um pedação assim de brigadeiro no meio, né? Vai ficar 2 pedaços de massa e uma quantidade de brigadeiro bem grande.
Por que eu falo isso? Porque vai ficar bem fina. E esse nivelador de bolos, que é esse fio, né, que fica bem firme, a gente consegue cortar bem certinho, tá? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Gente, se você gosta de fazer bolo, né, faz muito assim em casa para festa, ou se você vende, é uma ótima, né, aquisição para os seus bolos ficarem bem retinhos. Então, eu cortei o bolo ao meio e depois o topinho. E o topinho, gente, você reserva aí para fazer outra receita ou come com um cafezinho, foi o que eu fiz aqui em casa, tá bom? E você vai repetir o mesmo processo com a outra massa. Então, vou formar 4 massas de bolo. Vamos para a montagem? Você vai lavar aquela forma que você fez o bolo, tá? Forra ela com um saquinho próprio para alimentos. Aí você coloca uma massa embaixo. Sempre nas extremidades, gente, você vai utilizar a massa que ficou no fundo da forma, tá? Então, nessa parte, coloca a massa que ficou no fundo da forma, rega com um pouco daquela calda que você fez. Aí você vai pegar um potinho de recheio, vai colocar e espalhar muito bem. E ó, dica extremamente importante, tá? Esse bolo a gente tem que fazer vapt-vupt, tá, gente? Começa pela massa, aí você já faz o recheio e a calda e já faz a montagem. Porque o nosso recheio não pode esfriar. Ele tem que estar ainda morno para você conseguir espalhar. Se ele esfriar, você não vai conseguir fazer essa etapa, tá bom? Deu uma boa espalhada, agora vem com mais uma massa, rega também, mais um recheio, mais massa, mais uma vez você rega, o último recheio, dá uma boa espalhadinha. Agora a última parte de massa, gente, porque às vezes não umedece muito bem, eu umedeço um pouquinho na parte assim, né, de cima, aí você vira e deixa aquela parte que é externa, eu também umedeci um pouquinho, só para ele ficar bem molhadinho, tá bom? Dá uma boa acertadinha e é importante você fechar com outro saquinho plástico para não ficar com gosto de geladeira, tá? Leva para geladeira por quanto tempo? Gente, no mínimo 3 horas para ele ficar estruturado, mas a minha sugestão é que fique de um dia para o outro e foi exatamente isso que eu fiz aqui. Aí no dia seguinte a gente vai montar a decoração e vocês viram que não tem mais brigadeiro. E por que que eu já não fiz o brigadeiro da cobertura? Exatamente, gente, porque como ele precisa ficar na geladeira e tudo mais, no dia seguinte eu acho que mesmo se eu esquentasse o brigadeiro, ele ia ficar difícil de espalhar. E cozinhar 3 latas de leite condensado na panela, eu acho que demora muito tempo, tá? Além disso, eu acho que a cobertura é mais fácil a gente fazer ela mais molinha, que foi exatamente o jeito que eu vou fazer aqui pra vocês, porque fica muito mais fácil de espalhar, tá bom? Se você não quiser fazer isso, você vai fazer tudo junto. Você vai pegar todos os ingredientes do recheio dessa receita, todos os ingredientes da cobertura, vai juntar tudo e fazer de uma vez só. Mas a minha sugestão é que faça assim como eu fiz, tá? Então, como que você vai fazer a cobertura? Em uma panela você acrescenta uma lata de leite condensado, uma caixinha e meia de creme de leite e 200 gramas de chocolate meio amargo picado. Aí você vai manter no fogo, sempre cozinhando, fogo médio, e a partir do momento que levantou a fervura, mantém por apenas 3 minutos no fogo, bem diferente do ponto que a gente fez o recheio, tá bom? O que você faz? Vai deixar mais ou menos uns 15 minutos esfriando em temperatura ambiente mesmo, não leva para geladeira, e aí você já pode espalhar em cima do seu bolo, tá? Retira o bolo da geladeira, desenforma ele em cima de um prato, então você vira ele no prato, tira as laterais, tira o saquinho ali com delicadeza e vai espalhando todo o brigadeiro. Eu começo ali pela parte de cima e depois venho pelas laterais. Agora é importante você deixar esfriar um pouquinho, porque pelo menos o meu aqui, ele estava quente. Então leva para a geladeira mais ou menos por uns 20 minutinhos. Depois desse tempo você pode começar a colocar o granulado. Eu utilizei aqui meia xícara, coloca um pouco ali na parte de cima, mas não exagera, porque como a gente vai ter que colocar depois os brigadeiros, gente, senão ele não vai grudar. Pode colocar bastante nas laterais, aí depois você coloca os brigadeiros. Lembra aqueles 130 gramas que eu reservei de brigadeiro? Foi exatamente para fazer essas bolinhas. Aí você coloca assim a decoração como você quiser e depois finaliza com mais granulado por cima e já está pronto o nosso bolo de brigadeiro. Olha bem de pertinho essas camadas maravilhosas.
Gente, não fica hiper doce, fica assim espetacular, porque essa massa combina perfeitamente. Então a minha sugestão é que utilize realmente o cacau em pó. Gostou dessa receita? Se gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição, ativa o sininho e compartilha essa gostosura com todo mundo. E olha, mais uma vez, bem de pertinho, só para você ficar com bastante vontade. Ficou com água na boca que eu sei, e agora eu fico com o quê? Com a melhor hora do vídeo, hora da maldade. Eu já tava comendo minha fatia aqui. Olha isso, gente, tudo de bom. Façam essa receita aí na casa de vocês. Beijo, beijo!